Sejam todos bem-vindos ao 10º episódio do podcast Papo de Padaria. Estamos muito felizes por ter conseguido chegar até aqui, né? Eu lembro que quando a gente teve essa ideia, teve esse desejo, esse sonho, parecia algo tão distante, e hoje estamos vivendo essa realidade. Então aqui, meu muito obrigado a todo mundo que está assistindo, que está se inscrevendo, que está compartilhando, que está acompanhando os cortes no Instagram. Então, muito obrigado. E como forma de celebrar esse momento, de celebrar essa realização pessoal e também da nossa empresa, da Big Pan, a primeira padaria 24 horas aqui de Santa Catarina, a gente conseguiu trazer hoje uma pessoa que é daqui da nossa região, que ela nasceu por aqui, se criou aqui, e hoje é uma empreendedora, é uma influência, uma pessoa que está tendo sucesso na mídia digital. Também com muito carinho, que nós vamos falar hoje sobre estética, sobre aparência, sobre maquiagem, sobre esse posicionamento, né? Principalmente da mulher, como se posicionar. Então é um privilégio ter você aqui, Samara. Seja bem-vindo e que a gente consiga revelar para as pessoas um pouquinho da tua história, da tua trajetória e como você conseguiu construir essa carreira de sucesso e de reconhecimento. Então, tô muito feliz com o convite. E a tua nora favorita, né, sogro? Eu falo que é minha genra. E a única nora, né? A única nora que eu mais gosto. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá? E tô feliz mesmo por você ter aceito e a gente ter conseguido alinhar a agenda e fazer essa gravação hoje. Conta para nós, Samara, você nasceu aonde, qual município, qual cidade da Grande Floripa? Como é que você apareceu aqui nesse mundo de Deus? Eu sou nascida de São José, aqui do Regional. Aqui pertinho? Aqui do lado. Que ó. legal! A gente fala que a gente é cria do Regional, né? Minha mãe trabalhava lá. Só que a minha família inteira é de Santo Amaro. Ali do interior de Santo Amaro, Pagará, tanto meu pai quanto minha mãe. Só que desde que eu nasci, minha irmã também, a gente já morou tanto em Palhoça. E quando eu fiz 15 anos, a gente veio aqui pra São José, pra Cobrasol. E tô aqui já 10 anos, já por aqui, quase 11. Então você morou até os 15 anos lá na região de Santo Amaro? Na verdade, a divisa. Eu morava ali no Alto Aririú. Alto Aririú. Que é o último bairro ali de Palhoça, que faz divisa com Santo Amaro. Mas sempre ficava naquele trâmite, né? Estudava na Palhoça, morava na Palhoça. Porém, a família inteira era de Santo Amaro. E o que você lembra da tua infância, assim, que te chama a atenção, que você gosta de recordar? Eu era uma criança até que tranquila, assim. Eu sempre fui meio geniosa, minha mãe fala, assim. Como geniosa, assim? Esperta, assim, meio ligada. Ligada? Nunca fui uma criança meio tola. É? Só que eu sempre fui uma criança tranquila, tanto eu quanto minha irmã. A gente era mais de brincar em casa, de boneca. A gente brincava muito com nossos primos também. Foi uma infância muito tranquila que eu e minha irmã a gente teve. E na família era você e sua irmã, a Duda? Eu e a minha irmã mais velha. Somos duas irmãs. Que legal. E como é que é a sintonia de vocês até hoje? É legal? Hoje é muito, muito boa. Quando a gente era criança era ótima, fantástica. Até minha mãe fala que a gente era assim, andava de mãozinha dada, bem amigas. Sério? Que a gente tem pouco de diferença de idade. A gente tem 2 anos e meio. Então, a gente pegou mais ou menos as mesmas fases juntas, né? Uma época que a gente se estranhou foi quando eu ainda era criança e ela já estava pré-adolescente. Que aí eu queria brincar e ela não queria mais. Mas aí, passando essa fase, a gente ficou amiga, nossa, a vida inteira. E hoje, acho que a gente tá na fase que a gente mais se dá bem, assim, da vida. Ambas adultas, ambas trabalhando, ambas no seu relacionamento. Que legal. Então, a gente tá numa fase muito parecida, assim, de vida. E hoje até a gente trabalha junta, né? Ela trabalha comigo. Que bom, hein? Que parceria de sucesso, hein? Maravilhosa. Que legal. E na questão de começar a empreender, qual foi o teu caminho, assim? Tu estava estudando? Tu sempre gostou de trabalho manual? Como é que era, assim? Aconteceu de uma forma muito natural. Muita gente pensa que eu escolhi, no caso, a maquiagem, né? Como algo muito premeditado. Mas não foi. Não foi? Como não começou foi. isso? Eu comecei a gostar de maquiagem ali na minha pré-adolescência. Que aí eu comecei a ver o YouTube, né? Tinha muitos tutoriais na época, lá pra 2010, 2012. Eu era pré-adolescente, começou a dar espinhas, né, no rosto. E eu queria cobrir aquilo, né? Não tava feliz com a minha aparência. E aí que eu vi que a maquiagem era muito mais do que só esconder defeitos. Ela também poderia criar, ser divertida, ter brilho, ter cores. E aí eu comecei a gostar de maquiagem. Isso sendo adolescente, pré-adolescente.
Aí minha irmã começou a ir pras festas de 15 anos, a gente tem um pouquinho de diferença de idade. Uhum. E eu comecei a maquiar minha irmã, pra ela ir pras festinhas de 15 anos. Aí comecei a fazer em mim, na minha irmã, na minha mãe. Só que durante a adolescência foi de uma forma muito informal, como uma brincadeira Brincadeira mesmo. de final de semana, assim, num evento. Eu ia pro colégio, até minha mãe brinca, que eu ia toda pintada, assim, pro colégio, que eu adorava aquilo. Eu pegava as maquiagens dela, No dia a dia. no dia a dia. Ia pro colégio igual uma palhaça, mas no fim deu certo, né? Mas tu gostava de chamar atenção? Ou te fazia bem? Eu era muito tímida quando adolescente, eu sou até hoje. Mas na adolescência eu era extremamente tímida. Fiz aula de teatro pra ver se eu me soltava. E eu acho que eu encontrei na maquiagem uma forma até de me expressar. Porque eu não conseguia falar. Então eu usei a maquiagem pra me ajudar nessa linguagem também Uhum. fora do falar mesmo, Se né? Uma linguagem se corporal. você não fala que você é tímida ou era tímida, ninguém percebe, né? Porque você fala bem, é sorridente. Você fala, foi treinado. Uau! Ó, pessoal, a gente pode treinar, hein? Que legal, Foi hein? treinado. Mas até hoje eu tenho um pouco dessa trava, mas falar na internet, né? Conversar, até atender as minhas clientes, Uhum. me ajudou muito com a minha timidez. Que legal. Muito. Mas até hoje eu tenho as minhas travinhas, né? Todos nós temos, né? Todos nós temos, né? Ninguém é 100% seguro, né? Claro. Mas aí eu comecei a gostar de maquiagem na minha adolescência. E quando eu me formei no terceirão, né? Que aí eu tive que escolher o que eu vou fazer da minha vida, né? Tem que E fazer até uma então faculdade. tu não trabalhava, então só fazia por hobby a maquiagem. Isso. Lá em casa, graças a Deus, a gente nunca precisou, eu e minha irmã, trabalharmos pra ajudar em casa. Então, até foi uma coisa que foi muito boa pra eu conseguir escolher o que eu realmente gostasse. Graças aos meus Certo. pais conseguiram nos dar essa estabilidade, né? Uhum. Então, chegou o terceirão, eu tinha que escolher uma faculdade, né? Porque era uma exigência dos nossos pais, a gente ser formada, ter um estudo. E eu não sabia o que escolher. Eu não A Duda fazia. já sabia? A Duda já fazia engenharia civil. Já fazia. Minha irmã é engenheira. E eu, ao mesmo tempo que eu não queria fazer nada, eu queria fazer tudo. Eu sempre gostei de todas as áreas. Eu pensei, eu quero fazer enfermagem, eu quero fazer fisioterapia, eu queria fazer tudo. E acabou que eu daí? sempre tive um pezinho nas artes. Eu sempre gostei de beleza, eu sempre gostei de... As minhas aulas favoritas no colégio eram as de artes. Então eu Uhum. acabei fazendo moda. Eu passei em moda na UDESC. Na UDESC? Na UDESC. Que legal. E aí, como a faculdade de moda, eu falei, tá, ok, estou fazendo faculdade de moda. Só que eu queria ter o meu dinheirinho, né? Eu queria sair com as minhas amigas, eu queria fazer minhas coisas. Uhum. Só que a minha faculdade, por ser pública, ela tinha uns horários muito bagunçados. Então, assim, tinha dia que eu tinha aula de manhã, tinha dia que era tarde, tinha dia que era noite. Então, o emprego convencional, pra mim, Não tinha funcionava. como. Eu falei, eu gosto de maquiar. E aí, eu comecei. Claro que de uma forma muito pequena no início. Eu maquiava no meu quarto, que eu dividia com a minha irmã na casa da minha mãe. Lá tem uma penteadeira que a minha mãe mandou fazer com várias luzes. Aham. Eu pegava uma cadeira da sala, colocava assim na frente da penteadeira. E ali eu comecei. Fiz um Instagram, que é o meu até hoje. E ia chamando atenção, postando. Só que claro que nesse início foi bem demorado, Tu né? lembra, assim, do primeiro dinheirinho que veio com a maquiagem? O dia, como é que foi ao cliente? Eu lembro, A só que sensação? não foi a primeira cliente. Mas eu lembro de uma vez que eu maquiei uma amiga. Aham. Que a gente tinha lá os nossos 15 anos. E ela tava querendo ir maquiada pra uma festa de 15 anos. Só que não queria investir muito dinheiro, né, na época. Uhum. Aí eu lembro que ela me deu 15 reais. 15 reais. Eu já achei aquilo maravilhoso, né? Imagina, na época, né? Eu ganhei 15 reais. Só que a primeira cliente eu não tenho memória de quem é. Mas eu lembro, assim, das primeiras. Como foi esse início, né? Que imagina, início eu tinha uma cliente a cada 2 meses, 3 meses. Você ficava né? nervosa? Nossa, Sério? não dormia. Ah, é? Aham. Eu fico até hoje. Ah, ainda? Ainda fico. Mas por que tu fica nervosa, Samara? Porque Tu é sempre tão uma boa novidade. nisso. Sim, claro, mas eu acho que na hora que a gente entende que a gente é muito bom, aí pode trocar de profissão. Porque pra que tu vai evoluir mais? Pra que tu tá fazendo mais ali? Então até hoje dá um friozinho na barriga quando tem uma Legal. cliente, uma noiva. Hoje eu fiz um teste de noiva. Eu tava assim, será que ela vai gostar? Será que vai dar tudo certo? No fim deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas a gente tem essa insegurança. Não insegurança do lado ruim, mas É um respeito com aquilo que É. faz, com o trabalho, com que o cliente, né? é algo importante pra pessoa. É um dia que ela quer se sentir bonita, que ela foi até ali pra ti, confiou no teu trabalho pra se sentir bonita nesse evento. Tá, Então é uma responsabilidade. E tu começou a maquiar, então, lá no quarto da tua mãe, na penteadeira e tal. Uhum. E essa questão da tecnologia lá, desde quando você já tem celular e começou a mexer? Eu sempre gostei dessa parte de internet. Tanto é que eu aprendi a maquiar com o YouTube. O YouTube? No O computador YouTube. ou no telefone? Você lembra? Eu comecei com computador. Computador? Porque eu tive, PC? eu tive meu primeiro celular lá com uns
13, 14 anos. Uhum. Não foi tão cedo igual a criançada hoje em dia tem, né? Aham. Então a gente tinha um computador em casa que eu dividia com a minha irmã. Certo. E ali a gente revezava, né? Ela mexia um pouquinho ali no Facebook Orkut e eu ia pro YouTube. E eu ficava lá assistindo os tutoriais, blogueiras hoje que são super famosas. E ali eu comecei a gostar e ver essa parte do digital. Eu sempre gostei do digital. Mas eu comecei a criar conteúdo pra internet não faz muito tempo. Deve fazer uns 5, 6 anos que eu comecei a realmente postar mais no meu Instagram. Uhum. Que antes eu tinha o meu pessoal, que aí uma coisa mais informal. Mas eu sempre gostei dos vídeos de maquiagem. Eu sempre gostei dessa parte de Tu ensinar. consumia muito isso? Eu já consumia e até muita gente fala que eu tenho alguns trejeitos das blogueiras mais antigas. Que é essa coisa do vídeo mais longo, mais didático, uma coisa mais calma. Uhum. Porque hoje em dia tá tudo muito elétrico, né, os vídeos. Uma coisa, muitas transições, muito espalhafatosas. E o meu já é algo mais calmo, mais silencioso, que era algo que se tinha lá pra 2010. E agora que tá voltando a ser tendência, esse respiro a mais na internet. Então acho que até foi um diferencial que eu tive. De manter assim, não, é o que eu gosto de fazer, é o mais calmo. A tua formação na UDESC foram 4 anos 4 anos. e lá você fazia costura. Costura, eu sei costurar. É, e como é que foi essa lida de conciliar a costura, a maquiagem final de semana, um pouquinho de internet? Como é que era a tua vida nesse momento? Na época que eu fazia faculdade, meus horários eram um pouco conturbados, né? Mas eu sabia que assim, ou eu ia ter aula à tarde, ou ia ter aula à noite. Na época, eu fazia também um estágio voluntário em costura. Foi lá onde eu aprendi a costurar. Em costura? Foi até com a mãe do Fábio, o irmão do Duca. Ah, Com a é? Gilma. Dudu que já esteve aqui, Dudu falou que- do Fábio. O Fábio tá famoso, hein? O Agora Fábio também mais me ajudou uma muito no citação. início. Eu lembro até Te hoje. ajudou também? Me ajudou também. O Fábio tá... Aí, Fábio, hein? Obrigado, hein? Ajudou. Tu é fera, hein? Que eu lembro que quando eu tava ali gostando de maquiagem, né? Ele tinha uma blogueira que ia vir aqui pra Floripa dar curso. Aí a gente, será que vamos, não vamos? Ele falou, vamos, eu pago pra ti, vamos. Sério? Ele também influenciou. Que legal, hein? E também nessa fase de terceirão que eu tava muito insegura pra qual lado que eu vou, né? Qual curso, né? Minha mãe era muito preocupada, tipo, tu vai ter que pagar tuas contas, tem que escolher algo que vai te dar dinheiro, né? Uhum. Então eu tava insegura, eu vou pra moda, não vou. E aí eu lembro que a gente dava várias caminhadas aqui na beira-mar de São José, conversando. Ele falou, não, vai, acredita no que tu quer. E no fim deu certo também por causa dele. Que legal, hein? Eu até esqueci qual era a pergunta anterior que a gente tava respondendo. Eu tenho mania de Não, girar nas tá indo perguntas. bem pra caramba, Samara. Aqui é pra gente se perder mesmo, se envolver. Você tava falando do curso de costura, e como é que sim. você conciliava os horários. Que aí eu fazia o estágio voluntário de manhã, que eu costurava. Uhum. Aí, geralmente, à tarde eu tinha a aula, durante a faculdade. E à noite eu fazia uma bolsa na faculdade. Pra ganhar mais um trocadinho. Que como a maquiagem tava no início, Aham. não conseguia ainda pagar minhas saidinhas todas, eu fazia uma bolsa também lá na UDESC, que era na ESAG, né, no Centro de Administração. Certo. Então assim era o meu dia a dia. Aí fim de semana, no sábado e domingo, era onde eu maquiava. E aí podia ser 2 da manhã, 3 da manhã, eu tava maquiando. O horário que a cliente quisesse, eu ia. E aí também pra ajudar na questão da maquiagem, eu comecei a fazer penteado também. Ah, também? Também. Porque imagina, eu era muito nova, tinha lá meus 17, 18 anos. Não tinha ainda uma boa maquiagem, não tinha produto bom, não atendia num lugar bonito, não tinha nada, né? Eu tinha Tava começando. Eu tinha um sonho, né? Tinha vontade. Aí pra eu ver se não, eu preciso trazer alguma coisa diferente pra essas clientes, pra elas quererem me escolher do que escolher outra maquiadora que tá há anos fazendo isso, né? Que já é muito melhor do que eu. Que aí eu falei, não, vou fazer cabelo também. Porque no fim, o que a mulher quer pra ir pra uma festa? Ela quer fazer a maquiagem e o cabelo. Eu até brinco com alguma delas. Se eu fizesse unha, elas também fariam comigo. Porque no fim, todo mundo quer praticidade, né? Praticidade e agilidade, né? Exatamente. Que aí eu vi, não. Quando eu comecei a fazer cabelo, que aí o negócio começou a engrenar mesmo. Porque aí eu precisava de menos clientes pra lotar minha agenda, né? Uhum. Imagina, se eu precisasse de 10 clientes de maquiagem pra lotar minha agenda no sábado, com 5 fazendo maquiagem e cabelo, eu já lotava. Fechou a agenda. Fechava já minha agenda. Então eram menos clientes pagando o mesmo que 10 clientes pagariam. E aí a agenda começou a realmente ter um fluxo legal de sábado. Às vezes pegava um dia ou outro dia de semana, aí eu tentava conversar com os professores. Como é o UDESC que sempre fazia 2 turmas, você falava, se eu posso na outra aula, que eu vou ter uma cliente. Eles sempre me apoiaram, não vai. Que bacana. E aí a gente ia ornando. Aí chegou a pandemia. A pandemia parou tudo. E aí eu tava entrando nesse fluxo de atendimento, já quase me formando. Eu tava no último ano da faculdade quando chegou a pandemia. 2020 isso. Era meu último ano de faculdade, eu ia me formar. E aí parou tudo. Não Pra tinha... todos nós. Foi um caos. Minha faculdade parou, 100%. Atendimento nem se fala, né? Todos os festas, shows, tudo parou. E aí eu entrei naquele limbo. Tipo, e aí?
Porque no início, a ideia da maquiagem era ser tipo, eu vou maquiar durante a minha faculdade, mas depois eu vou seguir a carreira em moda, né? De moda. A minha ideia era fazer o quê? Vou fazer a minha faculdade, mestrado, doutorado e vou dar aula na UDESC. Esse era o meu plano, ser professora de faculdade na Tu UDESC. pensou isso? Eu queria ser professora de costura na UDESC. Eu sempre gostei, tipo, de ensinar. De ensinar. De ensinar, sempre gostei. E eu gosto dessa coisa, tipo, um monte de mulherada, todo mundo ali, beleza, moda, eu sempre gostei. Só que aí veio a pandemia, parou tudo. E os eventos voltaram antes da minha faculdade voltar à aula. Por incrível que pareça. Porque como a minha faculdade era muito prática, era costura, desenho, era algo muito... Demorou pra voltar, Demorou né? muito pra voltar. A gente quase não teve aula EAD, voltou depois de muito tempo. Só que aí os eventos voltaram antes. E quando voltou os eventos, foi aquele boom. Todo mundo... Tinha casamento segunda, terça, quarta, formatura, meu Deus. Demanda reprimida. E aí que eu falei, agora eu vou começar a maquiar. E aí foi quando eu vim forte pro Instagram. Falei, agora eu vou gravar vídeo e vamos fazer isso aqui dar E na certo. pandemia tu gravou, começou a fazer conteúdo também ou não? Não teve essa... A pandemia eu tava meio louca da cabeça, né? Acho que todo mundo. Aí eu fiquei meio quieta. Chutou o balde, me ficou quietinha? Aí eu fiquei, vou ficar em casa, vendo na TV, vou esperar isso aqui passar. Porque era um momento meio instável, né? A gente ficou tudo quietinho em casa e falei, Levou a não. sério a recomendação de fica em casa. Eu fiquei bem em casa, eu fiquei bem quieta. Se recolheu. Aí quando liberaram, aí eu, agora eu vou começar aqui com a internet. Que já era algo que eu queria. Tinha tempo, porque a aula ainda não tinha voltado. Uhum. E aí eu comecei a gravar pro Instagram, fazer videozinho. Claro que no início, muito amadora ainda, né? Certo. Mas, vou começar a fazer isso daqui. Comecei postando um por semana, 2, 3, 4. Aí a grande virada foi faz uns 2 anos, se eu não me engano. Que o meu celular antigo, ele não tinha muita memória. Aí eu não conseguia gravar muitos vídeos, né? Eu conseguia gravar aí ele parava de gravar porque tinha memória cheia. Aí eu falei, não, eu vou trocar meu celular. Aí eu peguei o dinheirinho que eu tinha, tanto de atendimentos, tanto também que eu fazia freelancer de costureira. Também de costureira? Também de costureira. Eu trabalhei aqui na Coisa Dress. Ah, é? Aqui na Rua Coisa. É craque na costura também? Também. Agora eu devo estar meio enferrujada, né? Mas eu sabia costurar tudo até pouco tempo. Que bacana. E eu sempre fui assim, não, vamos costurar aqui, vamos fazer uma roupa sob encomenda, vamos... E tu gosta de criar também moda, assim, você chegou a fazer um estilo, um vestido, uma calça, uma blusa? Eu já fiz, teve uma época que eu só usava roupa que eu costurava. O que eu fazia? Na faculdade, a gente tinha umas máquinas muito boas, que é aquelas máquinas industriais, né? Aí, o que eu fazia? Eu fazia meus trabalhos de costura bem rápido, que eu sempre tirava 10, era maravilhoso. Eu ia lá e falava, professora, tá pronto. Aí eu usava o maquinário da faculdade pra fazer minhas roupas. Que era muito bom o maquinário. Aí ali eu ia fazendo, aí eu pedia ajuda da professora, me ajudava a fazer essa ligada, blusa. Esperta. E aí eu fazia também minhas roupas. Aí nessa época que eu troquei o meu celular, eu pegava dinheirinho de tudo que eu podia, né? Vou fazer uma roupa sobre encomenda aqui, vou pegar o dinheiro aqui que eu trabalhava de freelancer, do atendimento. E aí eu troquei de celular, que foi quando eu viajei. Aí quando eu troquei de celular, que é esse que eu tenho agora, aí eu falei, agora eu vou gravar vídeo. Que agora tô com uma máquina boa agora. Que eu falei, agora eu tô com um celular bom, era a minha desculpa, né? Aí foi quando eu comecei a gravar. Que eu gravava 2, 3 vídeos por dia, né? Que eu postava, comecei a postar muito. Quantidade? Muito. Quantidade. Aí tanto o Instagram quanto o TikTok. E aí uns 6 meses depois o negócio começou a viralizar. Demorou assim um delay, assim. 6 meses eu fiquei falando com ninguém, né? E aí começou a viralizar, as marcas começaram a ver. E aí, questão de, assim, dezembro eu tava com 8 mil seguidores. Se eu não me engano, de janeiro, fevereiro bateu 100 mil. Março, 200 mil. Isso tudo ano passado. Que bênção. E aí, eu fechei o ano passado com 450 mil. Uau! Subiu mais de 400 mil seguidores em um ano. Tudo no orgânico e na quantidade de postagem mesmo. A que você acredita isso? Qual foi o teu diferencial? Você imagina? Eu acho que o fluxo de postagem, muita postagem. Quantidade. Eu chegava a postar 4, 5 vídeos por dia. Então, muito fluxo de postagem. Eu sempre fiquei muito ligado o que as pessoas queriam ver. Eu sempre falo até para as meninas que me seguem. O que você fala para ela? Uma menina que tá lá te vendo e tá querendo começar a aparecer na internet e fazer um resultado, ser influencer. O que eu devo fazer? Vou falar bem o que eu fiz que deu muito certo. Isso, pra você. Porque às vezes o que deu certo pra você pode não dar certo pra mim, né? Cada um tem um jeitão, né? Mas tem algumas coisas em comuns, né? Tem. Quais são as dicas? Eu sempre falo que volume de conteúdo. Quantidade. Quem não é visto, não é lembrado. Então, tu tem que estar ali martelando na For You das pessoas, né? No feed das pessoas. Então, muita quantidade de conteúdo. Saber o que as pessoas querem ver. Que eu sempre falo, a gente cria conteúdo pros outros, não pra gente. Como é que eu descubro o que as pessoas querem?
comentário. Eu sempre pergunto nos vídeos, gente, o que vocês querem ver por aqui? Direto eu abro um Reels, falo, gente, me contem aqui nos comentários, o que vocês querem ver? E ali vem… Simples assim? Simples. As pessoas complicam muito a vida da internet. Abre uma caixinha de pergunta, o que vocês querem que eu ensine? E ali, o que a pessoa fala, eu quero aprender a passar base. Tá bom, te ensino. A vida de internet é muito simples. As pessoas que acham que precisa de uma mega produção, de uma super edição, e não precisa, é simplesmente ensinar. Ontem eu postei um vídeo, juro, sabe quando eu peguei o celular e gravei assim, porque a base estava acumulando aqui no bigode chinês. Tá com 500 mil de visualizações. Uma coisa simples. Então, a internet já foi essa época da superprodução. Hoje em dia, tu abrir a câmera e tu falar, dar a tua opinião. Entregar a informação de uma forma fácil. Simples, fácil e direta. Exatamente. Quanto mais simples, maior público tu vai falar. Que a gente acha que a pessoa quer algo rebruscado, mas não. Uhum. Às vezes o rebruscado pra gente é quase que a pessoa não consegue entender. E o que é muito simples pra gente é algo que vai revolucionar a vida de outra pessoa. E hoje a tua agenda lá no teu espaço tá sempre cheia? Graças a Deus. Hoje eu tenho que controlar um pouco a agenda. Porque eu ainda maquio até hoje, faço minhas noivas, minhas formandas, mas a vida de internet cresceu muito. Então hoje eu tenho que ornar tanto a vida de atendimentos, certo, como também a de gravação e de publicidades. Então hoje eu atendo mais sexta, sábado, e aí dia de semana eu coloco pra gravar, e aí começa de manhã, vai até de tarde, é o dia inteiro gravando, editando, o bem que sabe bem como é que é, né? É o dia inteiro ali no celular, postando, trabalhando. E como é que você lida com essa questão da vida pessoal, da vida profissional, da maquiagem, da influência, do conteúdo, dos cursos, que é tudo numa pessoa só, né? Como é que tu consegue lidar internamente essas demandas que você tem? A terapia, né? Tô fazendo terapia, tô fazendo exercício físico, mas como eu cresci muito rápido também na internet, foi um baque muito grande, né? Ano passado foi uma época que eu basicamente não dormi. Eu tava muito instável ainda, assim, tipo, tudo mudou em um ano. Mas hoje eu tô conseguindo pegar um fluxo, aprendendo, né, ainda, a ter um fluxo saudável de trabalho, entender que eu também preciso de momentos de descanso, momentos sem celular, momentos de, não, aqui eu não posso trabalhar, aqui eu tenho que viver também. Porque se deixar, a gente, ainda mais de internet, né, com a coisa tão fácil na mão, né, o celular, a gente vive trabalhando. Você que é uma famosa na internet deve conhecer o podcast do Joel J, né? Uhum. Tem que seguir a dica dele. A primeira coisa o quê? Saúde, depois família, depois trabalho. E as três coisas andam juntos. Eu digo que é um eterno equilibrar pratinhos, né? Às vezes um prato tá bamboleando, aí tu vai para outro. Equilíbrio tudo sempre nunca vai estar, né? Mas tem que porque equilibrar. O caos e o desequilíbrio faz você avançar, né? Então, às vezes, você precisa focar no trabalho para você criar esse resultado. Tem que dar gás, né? Mas tem que parar para respirar, porque não adianta tu ter um resultado e não ter saúde, né? Exatamente. E depois de tu ter a saúde, tem que ter alguém para compartilhar. Então, a família também faz parte. Né? Exatamente. Então, é um eterno aprendizado nessa Mara. Exatamente. Eu tô curioso para saber algo seguinte. Quando uma mulher te procura para se maquiar e tal, o que você aprende com elas? Qual que é a magia disso? É uma troca muito grande que a gente tem. Porque eu digo que eu sou uma maquiadora meio tagarela. Eu gosto de conversar com a minha cliente. Então ali eu digo que é quase que uma maquiagem terapia, né? Que elas sentam ali e a gente vê muito de personalidade de cliente, né? Tem cliente que é mais quietinha, tem cliente que já chega falando da vida, que tá com problema no namoro, do trabalho. E é muito legal essa coisa de maquiadora, que a gente acompanha as fases da vida das clientes. Então tem clientes que eu fiz o 15 anos, que eu fiz a formatura, daqui a pouco eu faço o casamento. Ou clientes que eu fiz o casamento, fiz a foto pro chá de bebê. Então a gente vai pegando as fases da cliente e evoluindo junto com elas. Tem muitas que me pegaram na fase lá do meu quartinho na casa da minha mãe. E estão comigo até hoje. Elas falam, não esquece de mim que eu tava lá quando você tava maquiando no quartinho. Não vai esquecer. Então é muito legal essa questão da troca que a gente tem. De elas evoluírem, né? Seguirem com suas vidas, casarem, terem filhos. E eu também, elas verem, tipo, tu também evoluindo no teu trabalho, agora tu tá namorando, tá noiva. Então, criar uma história também junto com elas. É muito bacana. Durante uma época da minha vida, eu trabalhei numa empresa como um treinador de pessoas, do Dale Carnegie, e nós usávamos o terno e gravata. Então, toda a turma tinha que estar de terno e gravata. E eu tinha várias gravatas, tinha algumas que eu adorava, aquelas gravatas. Cores diferentes. E era interessante,
Tinha dia que aquela gravata que eu mais gostava, eu botava ela e não servia. não caía. Tinha que trocar a gravata, porque o homem um terno azul marinho e um preto, um verde escuro, você consegue usar sempre. Agora a gravata, você mudou a gravata, mudou a vestimenta. Eu falei isso para dizer o seguinte: uma mulher que hoje você faz uma maquiagem para ela daquele estilo, pá, ficou 10. Talvez semana que vem pode não dar certo, ou tem a ver com o humor, tem a ver com o evento, tem a ver com o dia. Como é que funciona isso? E como é que você alinha isso? Eu sempre gosto de conversar muito com a cliente, né? Então eu pergunto pra ela, onde é que tu vai primeiro? Quer uma maquiagem de noite e muda pra uma maquiagem de dia. Ah, tu vai ser o quê? Tu vai ser madrinha? Tá, mas é na igreja? É na rua? Onde é que é esse casamento? Justamente pra alinhar a intensidade dessa maquiagem, o que ela quer transmitir com essa maquiagem. Ah, não, eu vou num show, eu quero chegar chegando, né? Tô aqui pra cacaçar, digamos assim. Não, então vamos fazer um olho poderoso, vamos botar um batom vibrante. Ah, não, é o batizado do meu filho, na igreja. Já vamos ter que diminuir essa maquiagem. Fazer algo mais um tom de bege, nude. Então é muito entender o que a cliente quer com esse evento, o que ela quer transmitir, quais são já os traços dela. Se ela é uma menina muito delicadinha, muito clarinha, toda minhonzinho, se eu botar um olho preto nela, ela vai se estranhar com aquela maquiagem, por mais que ela queira aquela maquiagem. Então é muito saber dosar e saber o que a cliente quer transmitir com aquilo. Claro que no início da minha carreira como maquiadora, eu não sabia. A gente vai na tentativa e erro, né? Mas hoje, até a cliente fala, eu quero um olho bem intenso. Mas eu vejo o evento dela, vejo a fisionomia dela, a roupa dela, ela não quer um olho intenso. Ela acha que ela quer, mas ela não quer. Aí eu falo, tá, tu quer um olho preto, eu faço marrom. Aí ela se olha, nossa, eu tô linda, era bem isso que eu queria. Porque às vezes a pessoa também não sabe transmitir o que ela quer. E tá tudo bem, porque ela não é maquiadora. Ela não tem que saber. Tá certo. O profissional que tem que fazer essa leitura geral do que a cliente quer transmitir e qual é o resultado que ele vai entregar. Tá, então a sugestão é, se eu quero ser uma boa maquiadora ou um bom maquiador, eu tenho que levar em conta onde a pessoa vai, como ela quer estar lá, ou ser vista, né? Maquiagem não é copia e cola. Porque geralmente a cliente vem com uma foto, né? Eu quero mais ou menos igual isso. essa atriz aqui, né? Não, tu tem que fazer uma leitura do que ela quer, tu tem que saber interpretar. E aí sim fazer a maquiagem. Maquiagem não pode copiar e colar no rosto da cliente. Isso aí é batata pra dar errado. Tu tem que analisar e também alinhar com o que tu acredita de maquiagem. Que hoje em dia tu chuta uma moita, sai 10 maquiadores. É uma profissão de muito fácil acesso, né? Como é que é? Chuta uma moita? Sai 10 maquiadores. É uma profissão de fácil acesso, não precisa de um diploma. Tu compra os produtos, tem gente que já fala que é maquiador. Tem produto de R$1 e de R$1.000. Exatamente. É acessível pra todo mundo, né? É muito fácil tu ser um maquiador, só que é muito difícil tu ser um bom maquiador. E é isso que diferencia, tu saber analisar essas questões da cliente junto dela e saber suprir as expectativas dela. E qual que foi o teu maior desafio de desenvolver a habilidade? Foi na técnica de maquiar ou na percepção da cliente? Qual que foi o mais difícil? Ou andou junto essas coisas? Eu acho que andou junto. Eu nunca fiz curso de maquiagem. Nunca fez? E hoje você é professora? Dá curso de maquiagem? Já sou maquiadora há 9 anos, então... Opa, tô bravo aqui. Eu já sou maquiadora há 9 anos, então tudo que eu aprendi foi há 9 anos? 9 anos, na tentativa e erro. Ali, então eu digo que minhas primeiras clientes foram cobaias. Então, aprender técnica, eu ia testando, eu via no YouTube pra ver se evoluía, aí eu ia comprando produtos diferentes, eu falei, não, realmente, essa base que é mais cara, ela é melhor. E aí a gente ia testando, e claro, com o tempo a gente vai entendendo o que a cliente quer, vai pegando os trejeitos delas e vai aprendendo até a atender. A gente não sabe atender de início. Claro. A gente fica insegura, não sabe muito bem como fazer. Agora, se uma cliente chega na minha cadeira e fala, eu quero mais ou menos isso, fechou. Vamos lá, faz, ela olha, tô linda, fechou. É muito mais fluido hoje o atendimento. Mas, claro, pra eu chegar nesse nível, teve que chegar no início primeiro, que era uma pirambeira, um caos, ficava nervosa. Mas hoje, com o tempo, com a prática, tudo flui muito mais fácil. Toda viagem de 1000 passos começa com o primeiro, né, Samara? Primeiro. Que legal, hein? Pra tudo na vida. Parabéns pela jornada, hein? Obrigada. E hoje na internet, no digital, você tem que tipo de trabalho você desenvolve? Você divulga o teu trabalho, do teu estúdio, você representa algumas marcas. Que fator você leva em consideração para escolher uma marca de um produto, por exemplo? Eu vejo muito se já é uma marca que eu consumo, que eu admiro, que eu tô ali
em páreo com os ideais, com os valores. Eu sempre, quando eu faço uma publicidade de uma marca, tem muitas marcas que eu faço publicidade hoje que eu já usava lá no meu início de maquiadora. Então, quando isso até aconteceu, foi algo muito feliz, né? Tipo, poxa, eu já comprava muito essa marca, agora eles querem que eu divulgue ela. Já era fã? Exato. Que legal. Então, sempre idealizar valores, ver se estão próximos da marca. E, claro, se é uma marca que eu não conheço, testei o produto, gostei, tá bom, posso fazer essa publicidade. Mas também acontecem as negativas. Tipo, é uma marca que está envolvida em muita polêmica. Eu não faço. É uma marca que, enfim, eu vejo que não faz entrega legal. Enfim, tem algum ponto que eu não tá em concordância comigo, eu também não faço. Produto que eu não gostei, não faço. Então, é sempre alinhar os valores e ver se o produto é bom. E se eu já usar mesmo, aí mesmo que tá tudo certo, né? A gente só faz e fica mais que feliz. E você testa muito produto em você, né? Muito. Eu recebo muita coisa. É? Muito, muito. Todo dia eu faço umas 2, 3 maquiagens em mim. Eu tiro e bota gravando pra criar conteúdo. Eu não entendo nada de maquiagem, até porque eu não tenho nem cabelo e não me maquio, né? Mas o que precisa ter para ter um bom produto, por exemplo, para passar na pele? O que você analisa? Depende da pele, depende do dia, depende do clima, depende de onde eu vou. Como é que faz isso? Eu acho que depende muito do que tu quer com aquele produto. Vamos supor, uma base, né? Todo mundo usa. O que aquele produto promete? O que tu busca? Se ele promete, vai ter longa duração, vai ter uma boa cobertura e vai, enfim, ter um acabamento mate. Tu usou na tua pele e fez isso? É um bom produto. Eu sempre falo, um bom produto não é aquele que promete 1000 coisas. É aquele que promete pouco, mas pelo menos cumpre. Entendi. Independente se for custar R$10, se for custar R$1000. Um bom produto é aquele que cumpre o que promete. Então, sempre analisar o que tu vai querer e o que o produto vai te proporcionar. Fato e benefício. Exatamente. E uma curiosidade minha, que eu sou leigo. O produto da maquiagem, ele também gera saúde ou é só estética? Ou eu consigo ter os dois? Eu consigo um produto que fica bonito e ao mesmo tempo está tratando, melhorando a minha pele. Hoje em dia está cada vez mais nessa tendência de produtos aliados à skincare. Então, produtos de maquiagem que já tenham ativos, seja ali uma niacinamida, um ácido hialurônico. Enquanto tu tá usando, ele já vai tratando a tua pele. E até uma questão que hoje em dia, como a mulherada cada vez mais correndo, mercado de trabalho, para facilitar o dia a dia da mulherada. Porque ninguém mais tem tempo de ficar meia hora por dia se maquiando. Tem que ser algo prático, rápido. Então, hoje em dia, a gente tem bons produtos nacionais que têm essa tecnologia de também tratar a pele enquanto tá se maquiando. Cada vez melhor no nosso mercado nacional. Que massa, hein? Que legal, hein? E quais os aspectos que mais danificam a minha pele, você sabe? Sol, estresse, sério? Alimentação. Estresse, alimentação, fumar, sol, não tirar a maquiagem antes de dormir. É importante tirar? Com certeza, com certeza. Por quê? Porque a maquiagem, ela é uma camada sobre a pele. Né? É uma sujeira, digamos assim. A nossa pele não precisa respirar porque não tem pulmões, mas ela precisa ciclar, né? Ela tem ali o seu ciclo. Então, quando tu fica usando toda hora maquiagem, teus poros vão ficar entupidos, vai envelhecer tua pele, vai te dar cravo, acne. Então, a importância, tanto quanto usar a maquiagem para ter uma pele bonita, é também tirar. Tirar e tirar corretamente toda noite. E no dia a dia da mulher, né? Porque tem pessoas que precisam, dependendo da atividade que ela desempenha, tá mais produzida, né? Tem algum tipo de produto ou algum tipo de maquiagem que é mais adequada? Que você possa dar algumas dicas? Eu adoro protetor solar com cor. Protetor solar com cor. Com cor. Que é como se fosse o protetor solar, que a gente já tem que usar todo dia, mas ele já tem uma cor de base. Então, ele já facilita o nosso dia a dia, porque senão você tem que passar ali hidratante, protetor, base e corretivo. Então, esse já faz tudo isso de uma vez só. Então, é muito prático pro dia a dia. Eu também gosto muito de máscara de cílios, eu acho que dá um efeito bonito de uma forma muito rápida. Hoje em dia, a gente tá numa tendência muito grande dos sticks. O que é isso? Sticks é como se fosse um bastão. Um produto em creme. Tipo um batom, só que de uma forma maior. Certo. Então, hoje em dia, a gente pode aplicar tanto na bochecha, nos olhos, na boca. Então, assim, com protetor solar com cor, uma máscara de cílios, um stick ali num tom meio malva, terracota. E talvez um pó, tu já faz uma maquiagem completa. Tu consegue tanto o dia a dia, talvez uma reunião. Então, são poucos produtos, faz ele rapidinho no carro, tu já tá pronta. Aí, claro, que é algo mais elaborado, coloca uma sombra, coloca um corretivo, aí elabora essa maquiagem. Mas com esses poucos produtos já faz uma maquiagem muito bonita.
Que show, hein? Maravilha, hein? Facilitando a vida das mulheres. Exatamente. E Samara, lá na internet, no teu canal, você está trabalhando com alguns cursos, né? Eles são voltados para profissionais ou para pessoas que estão querendo aprender ou para automaquiagem? Ou para os três? Para os três. Como funciona? Eu não sei nada, eu quero começar, onde é que eu vou, como é que eu faço? Eu tenho 3 cursos hoje disponíveis. Que é o de automaquiagem, que eu lancei agora domingo. Domingo? Fresquinho, saindo do forno. Tenho de penteado profissional e o de maquiagem profissional. Então, são cursos bem distintos, né? Uhum. Eles sempre ficam ali no link na minha biografia do Instagram. Direto a gente coloca também nos stories, tudo. Eu não gosto de fazer aquele marketing agressivo, sabe? Eu gosto de deixar bem leve. Às vezes chega as meninas no meu direct, né? Tô querendo um curso de automaquiagem. Aí eu mando o link, a gente troca bastante ideia, né? Como é que funciona? Então, são cursos muito simples, que eu digo. Mas não simples de conteúdo, mas de fala mesmo. Eu já gosto dessa coisa do ensinar, já tenho esse diferencial de ensinar de uma forma muito prática, muito simples. Simples na didática, para a pessoa realmente aprender. Exato. Então, acho que o maior diferencial é que são cursos muito simples, a didática, muito tranquilas. Uhum. E eu não gosto de encher linguiça. Eu sou ariana. Que então, legal. assim, cursos muito práticos que eu gosto. Então, aula assim, eu vou te ensinar a passar uma base, tá aqui. Te ensinei. Eu não vou ficar mirabolando só pra dizer que meu curso tem 40, porque às vezes acontece aulas. na internet, tu abre um canal que te chamou atenção e o cara fica ali te enrolando 10 minutos e no final não fala nada, né? E hoje em dia tempo é dinheiro, né? Quem tem tempo hoje vai ficar 3 horas assistindo uma aula que poderia ser feita em 5 minutos. Exatamente. Então, acho que esse é o maior diferencial dos meus cursos. São aulas muito práticas, muito rápidas. Até justamente, tem um tempinho aqui, tô lavando a louça, bota ali e assiste. Justamente por causa dessa questão da mulher moderna que hoje ninguém tem tempo pra nada, né? Uhum. E quando você imagina o teu futuro, sua visão de futuro, teus planos, o que você está pensando para tua vida? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus sonhos? A gente até tava brincando, eu e o Rafa, agora há pouco. Meu sonho é ter uma casa no alto de um morro, uma casa branca, com redes pra eu deitar. Sério? Então eu penso pra um futuro, vamos supor, daqui uns 15, 20 anos. Eu quero estar na pegada muito mais tranquila que eu tô hoje. Então agora a gente tá dando aqui esse gás de trabalho pra futuramente poder assim dizer, não, continuamos trabalhando, mas hoje em dia conseguimos respirar, já ter os filhos, tá numa pegada mais tranquila. Viajar mais, mas que a gente já viaja muito hoje, viajar cada vez mais. E justamente aproveitar mais a vida, né? Dar esse gás de trabalho agora, que a gente tem mais energia, mas depois dar essa tranquilidade. Eu pretendo continuar com a internet, com certeza. Eu sou encantada por internet, adoro a troca que a gente tem. O legal da internet é que a gente pode mudar o conteúdo conforme a nossa fase de vida. É verdade. Vamos supor, daqui 30, 40 anos eu vou ter uma pele madura. Eu posso ensinar ainda maquiagem para pele madura. Então, o conteúdo muda, mas o tema ainda não. Continuo sempre falando sobre maquiagem, sobre o que eu gosto. Então, eu quero muito continuar com a internet. Os atendimentos, Deus sabe como é que vai ficar, né? Mas acredito que quando eu tiver filhos, eu vou ter que dar uma parada, dar uma amenizada, justamente para ter também esse tempo de qualidade futuramente. Com a família. Exatamente, que é algo que eu quero muito quando eu tiver filhos. Dar essa respirada, poder aproveitar as fases deles. Então, para o futuro, eu penso uma coisa um pouco mais leve, tranquila, mais viagens. Uma casa muito grande, muito branca, com redes. Tipo, ter uma vida realmente tranquila. Eu não tenho grandes planos, assim, de... quero ter uma mansão, quero ter um carrão. Eu nunca tive esses grandes planos. Coisas de luxo. Eu quero muito ter tempo. Ter tempo pra viver, pra viajar. Esse acho que é o meu maior sonho. Que sonho bonito, hein? Que sonho lindo, hein? E como foi pra você encontrar o Rafa? Eu digo que o Rafa, eu pedi pra Deus. Sério? Que eu tava numa fase muito perdida, assim, de vida. Tava meio desiludida, né? Samara. De tudo, assim. Aí eu lembro que eu pedi pra Deus. Eu fiz uma lista. O que você pediu pra Deus? Eu fiz uma lista no meu bloco de notas. Tu fez mesmo? Fiz. Sério? Eu falei, quer saber, eu vou pedir tudo que eu quero num homem. E eu escrevi ali bonitinho. Eu quero tal qualidade, eu quero tudo bonitinho assim, ó. E eu pedia pra Deus, tira tudo da minha vida que não é pra mim. E tipo, eu falava de tudo, de relacionamento, de amizade, trabalho. Tudo que não for pra mim, o Senhor tira. E Deus tira. Eu sou tenho muita fé nisso. E Deus tirou. E aí eu comecei a pedir, Deus, agora eu fiquei sozinha, né? Eu fiquei sem nada, eu tô aqui perdida. Aí eu falei, Deus, eu tenho aqui uma lista de tudo que eu quero num homem. O Senhor pode me mandar alguém assim?
E eu botei. E daí? Teve só um item que não teve ali na minha lista que o Rafa não tem. Veio de desacordo. Veio. Será que Deus piscou na hora? Eu pedi um homem cabeludo. Ah, é? Não rolou. Ah, mas isso tá Mas fácil estamos no hoje. minoxidil, né? Vai dar certo. Isso tá fácil, fazer um implante aí já resolve. Foi lidável. É. Aí eu comecei a orar pra isso, pra Deus. E aí apareceu o Rafa. E eu sempre peço muitos sinais pra Deus. Eu falo, Deus, eu sou meio relapsa, sou meio tola. Me dá sinais claros, que é aqui que eu tenho que ficar. Exatamente. E qual foi o sinal, assim, definitivo? Ah, agora é esse. Exatamente. Mesmo faltando um item, é esse. Foi um dia que ele me chamou pra sair, que até o dia 3 de março, que é o dia que a gente comemora aniversário de namoro, que a gente foi na casa de um amigo dele, que ele me convidou assim, do nada. A gente já se conversava ali mais ou menos por cima, mas bem informal. Que aí ele me convidou pra ir lá numa sexta-feira, à noite. No sábado eu atendia às 7 horas da manhã. Então, num dia normal eu já não iria. Não iria. Porque eu ia ter que atender. Mas eu falei, quer saber, eu vou. Aí eu fui. Já que é de Deus. Falei, vamos lá, já tô aqui sem fazer nada, tô sozinha, né? Tô aqui perdida. Aí eu falei, vamos lá. Aí tá chegando lá, os amigos do Rafa, tudo doido, o senhor conhece, né? Só que aí eles começaram a tocar música lá. Aí começaram a acender velas lá. E tocou uma música que eu adoro. E até hoje eu não sei qual é o nome dessa música. Como é que é a música? Eu não lembro agora de cabeça. Mas aí eles começaram a tocar e eu fiquei meio assim... Eu me dei uma emocionada, assim. Não cheguei a chorar, mas eu dei uma emocionada. Aí eu fiquei, é aqui. E aí que a gente começou a sair mais, tudo. Aí desenrolou que deu tudo certo. E aí sempre orando pra Deus. Deus, é esse aqui mesmo? Tá tudo certo. Eu posso ir? E aí foi, né? Agora estamos noivos, né? Pois é, né? E foi Como é que foi esse noivado? Foi lindo. A gente tava viajando, a gente adora viajar. A gente é bem... sei, tô acompanhando as viagens de vocês. A gente é bem cu de rua, assim. Cu de rua. Cu de rua. Que a gente foi viajar pro Canadá e ele me pediu. Foi lindo. É? Aham. E agora estamos assim, vamos ter que casar, né? Graças a Bom, Deus. tem que casar, não. Vamos casa casar. Se quiser, né? Não. Tem que casar. Não, mas eu quero casar. É, Falei pra ele, já eu quero que é casar. de Deus, né? Só que aí está essa coisa, conciliar as agendas, conciliar os planos, né? Fazer uma festa. Mas esse ano sai. Esse ano ainda? Esse ano vai sair pelo menos um civil. Pelo menos civil? Vai. Que E legal. agora me pediu, agora a gente vai casar. Já que é de Deus. Exatamente. Samara, que papo gostoso, dá pra gente ficar aqui até amanhã. Já. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as meninas, para as mulheres, ou os garotos também que estão começando a sua carreira profissional, talvez estejam indecisos como você estava também há um tempo atrás, e que de repente não sabe muito por onde começar. O que a pessoa deve ter? O que a pessoa precisa desenvolver para que a vida tome um rumo? Qual que é a dica? Eu acho que é primeiro tomar a decisão do que tu quer. O que tu quer de verdade, assim, sem medo de, se der errado, se não der, vão me julgar, eu tenho vergonha. Não, o que tu quer? Eu quero ser maquiador, quero trabalhar com internet. Ok, temos uma decisão. Agora, montar um plano e seguir esse plano. O meu plano, quando eu vi que eu ia ser maquiadora, eu falei, tá bom, vou ser maquiadora. Então, eu vou divulgar, eu vou fazer parceria com loja, eu vou fazer isso aqui dar certo. Meu plano como influenciadora, trabalhar com digital. Eu vou gravar todo dia, incansavelmente, até isso daqui dar certo. Então, é tu ter essa tua decisão, criar esse plano e tu seguir o plano, que é o mais difícil. É tu ter que fazer todo santo dia. Que aí, tem dias que tu vai acordar desanimado, mas tu vai ter que fazer. Disciplina. Exato. Muita gente fala, eu vou gravar, eu deixo pra gravar quando eu tenho tempo. Tu nunca vai ter tempo. Não existe, igual dizer, eu vou treinar quando eu tiver tempo. Não tem tempo. A gente tem que colocar como prioridade, como trabalho. Eu sempre falo, gravar vídeo, hoje é um trabalho meu. Mas há 5 anos atrás, 4, não era. Mas eu lidava como um trabalho. Não me dava R$1. Dava até mais trabalho do que o meu trabalho, que era maquiar. Mas eu falei, não, eu vou apostar nisso, que é isso que eu gosto, é isso que eu quero, e vai dar certo. Não tinha chance de dar errado. E aí, trabalhar, né? Fazer até dar certo. E uma hora vai dar. Que massa! Adorei conversar com você, Samara. Você é incrível, sempre sorridente. E para você que está em casa, não ter possibilidade de dar errado. Exatamente. Tem que fazer dar certo. Aqui dentro, né? Exato. Depois vai disciplina para cumprir os Disciplina, passos. muita. Privilégio ter você aqui. Um grande eu que abraço. agradeço. E que o sonho se realize. Amém. A Casa Branca com redes. O nosso agradecimento especial a Samara por ter vindo aqui no nosso Papo de Padaria. Nesse 10º Papo de Padaria, assim, uma marca importante para nós. E aproveitar, Samara, para agradecer os nossos patrocinadores, né?
A Cunha Pan, que é a empresa que distribui produtos para panificação, que nos ajuda a fazer esses pães maravilhosos de fermentação natural. Temos a Refrisul, que é a empresa que desenvolve projetos gastronômicos. Então, se você tem um sonho de ter uma cafeteria, uma padaria e tal, fala com o Edson lá da equipe da Refrisul, que ele pode te ajudar. Agradecer também a Fator R, que apoia a melhor contabilidade. A melhor contabilidade do bem, né? Do sul do mundo. Do sul do mundo, do Rafael Moreira. E temos a Blessed, que é uma empresa de limpeza de condomínios e empresas, que é o nosso apoiador. E a Atende Portaria, que é do mesmo grupo da Blessed, que cuida da portaria de empresas e também de condomínio remotamente. Portaria eletrônica. E a Conexo, parceria com a máquina de suco de laranja, mas é uma empresa voltada para tecnologia no ramo da gastronomia. Então, são os nossos apoiadores financeiros que, durante esses meses, agora no 10º episódio, está nos ajudando a deixar esse canal aberto para que histórias como a sua possam inspirar pessoas, inspirar adolescentes, jovens e adultos a empreender, mas principalmente a ser feliz na caminhada e realizar seus sonhos. Amém. Obrigado.